Louvado seja Deus por esse dia que o Senhor nos deu. E graças a Deus eu fico tão feliz quando chega o dia de ceia, por todos nós que estamos aqui. Mais uma vez, é um presente do Senhor. E nós estamos aqui também, irmãos, por causa de uma bondade. Que nessa noite, Deus quer trazer algumas coisas sobre essa bondade tão grande na nossa vida. E essa bondade, que aonde nós estivermos, ela nos acompanha. Ela tanto se manifesta na nossa vida, individualmente falando, como na vida de todos que estão ao nosso redor, e também se manifesta aonde estivermos. Aonde você for, aonde as suas orações forem, elas terão todo o alcance e, com certeza, vai ser resultados extraordinários da parte de Deus através das nossas vidas. E a palavra de Deus, irmãos, Jesus, quando ele veio, Jesus se deparou com algumas situações. E teve uma passagem, não só uma, mas mais de uma, da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Lucas 4, versículo 16. Glória a Deus. Nesse momento, Jesus tinha acabado de chegar do deserto, tinha passado por toda aquela situação, e aqui se dá início à missão de Jesus na Galileia. E nesse lugar aqui, na minha Bíblia, diz que Jesus inicia a sua missão na Galileia e depois Jesus ele foi rejeitado. E quando Jesus é rejeitado, ele traz um dos textos do Velho Testamento, que esse texto, Jesus, quando eu li, a impressão que eu tive, irmãos, é que eu nunca tinha tido esse olhar da forma como eu pude enxergar algumas coisas que estão escritas nesse texto, da forma como Jesus falou. Porque Jesus ele chega em Nazaré, onde ele havia sido criado. Num sábado, ele entra na sinagoga, segundo seu costume, e ele levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, ele achou o lugar onde está escrito. Aí, Jesus leu o que está escrito no livro de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade todos os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus fecha o livro, no versículo 20, ele devolveu o livro, ele assentou-se, e todos na sinagoga estavam com os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão tudo o que ouvimos que você fez, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, eu afirmo a vocês que nenhum profeta ele é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Nesse tempo que estava reinando grande fome em toda a terra. No versículo 26, ele continua dizendo uma outra passagem que nós conhecemos, que se encontra no Velho Testamento, que diz: Jesus disse, e Elias, ele não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Essa passagem ela já é bastante conhecida,
quando Jesus volta do deserto, um dos lugares, ou seja, esse foi o lugar em específico, onde Jesus sofreu uma grande rejeição. E Jesus, quando ele chega, ele disse, olha, o Espírito do Senhor Deus, ele já está sobre mim, porque ele me enviou para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, e para pôr em liberdade, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus termina de ler, alguns se perguntavam, filho de José? E aqui foi um lugar onde muitos não foram curados. Por quê? Porque eles não creram. E nós encontramos essas duas passagens, uma da viúva de Sarepta, e essa outra passagem que fala de Naamã. E quando eu comecei a ler o que acontecia naquela época, e quando Jesus cita estes dois exemplos, uma das coisas que Jesus estava querendo dizer nesse texto era que eles não estavam acreditando. Ele disse, muitos não acreditam. Deixa eu ver se eu encontro o versículo aqui onde Jesus disse. Tendo fechado o livro, então Jesus começou a dizer que hoje estava se cumprindo o que eles acabaram de ouvir. É isso. Senão eu vou me estender muito e eu quero resumir um pouco mais hoje. Então aqui Jesus, ele estava percebendo que ali naquele lugar havia incredulidade. E Jesus, quando ele lê esse texto, ele diz, aqui está dizendo, para que eu vim. E quando a gente vai lá para o texto, aonde nós também, eu quero convidar você a ir para lá, que é lá em 2 Reis, capítulo 5, que é uma das passagens que Jesus está falando aqui. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e 2. Aqui nós encontramos um homem, que a história desse homem que Jesus cita, Jesus diz que como ele não foi muito bem recebido, como ele não recebe credibilidade do seu próprio povo, pessoas que o conheciam desde criança, as pessoas viam Jesus desde pequeno. Quando Jesus chega, que entra na sinagoga, que lê o livro, Jesus, por muito tempo, tem uma passagem na palavra de Deus que diz que ele, com 12 anos, as pessoas se surpreendiam, porque ele já lia as Escrituras e ele tinha uma dedicação importante e ele já tinha compreensão das Escrituras. E essa passagem aqui, nós nos deparamos com um momento em que Jesus estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo. E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi quando Jesus cita essas duas passagens do Velho Testamento. Uma delas, nós encontramos aqui, que é 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz que Naamã, um comandante do exército do rei da Síria. Esse homem, ele era um homem importante, ele era um homem muito respeitado diante do seu senhor, ou seja, do rei. Porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Ele era um guerreiro valente, porém, Naamã era leproso. Pode passar, por favor? No verso 2 diz, e numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Então, no início, nós vimos quem era Naamã, que era um comandante, e que na sua casa, um comandante do rei da Síria, e que na sua casa tinha uma menina. Essa menina, ela tinha sido levada escrava de Israel, que naquela época, quando os reinos, eles ganhavam a guerra, levavam tantos despojos, todas as riquezas, como inclusive pessoas como escravo. Essas pessoas seriam escravos, não importava quem elas fossem na sua nação. Poderia ser um grande empresário, mas ao chegar na outra nação, elas seriam escravos daquele povo. E lá na casa de Naamã se encontrava uma menina, e essa menina, ela era escrava, e ela servia na casa, e aí ela percebe que o seu patrão não estava bem, e ela comenta. Vamos passar, por favor, para o verso 3. Aí diz, e ela disse à sua senhora, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, aquela menina que estava naquela casa, ela conhecia alguém que podia mudar a vida de Naamã. Ela estava naquela casa servindo como escrava,
Mas aquela menina, você percebe que nela, ela não estava ali com rancor, ela não estava ali, com certeza ela estava sentindo saudade do seu povo, mas ela exerceu uma missão muito poderosa. Naquele lugar, através daquela menina, que é isso que eu quero destacar, principalmente nesse texto, nessa noite, um dos textos que nós iremos ler, é que através daquela moça, a misericórdia do Senhor chegou naquela casa. E aí, quando Jesus, ele cita essa passagem, nós podemos perceber o seguinte, que Jesus disse, de fato, eu afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ele disse, lá no versículo 27, havia muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã. Você percebe que Jesus, ele citou aqui, uma das coisas que me chamou a atenção, que naquela época, Naamã não era o único leproso. Naquela época, haviam muitos leprosos em Israel. Mas aí o texto no qual Jesus destaca, nos mostra que quem foi que recebeu a cura? Quem foi que foi completamente curado da lepra? Um sírio, que não era israelense. Um sírio que já havia ganhado guerras, inclusive na casa dele havia uma moça que era escrava de Israel. E que esse homem, ele não tinha temor do Senhor. Ele era inimigo do povo de Deus. Mas na casa desse homem, embora ele não adorasse ao mesmo Deus que aquela menina, o mesmo Deus que o povo de Israel adorava, a misericórdia do Senhor chega naquela casa. E aí ele procura o profeta, e o profeta diz o que ele tinha que fazer, e ele ainda se recusa por um momento, porque eu imagino que a própria Bíblia diz que quando disse no rio que ele deveria mergulhar para que ele fosse curado, ele não gostou, ele disse que preferia mergulhar nos rios da sua terra. Mas aí, amigos, bons amigos que Deus colocou na vida dele, disse, vai lá, faz, mergulha, o profeta não está pedindo, e ele foi lá, e ele mergulhou, 7 vezes, como o profeta havia dito. E ele saiu completamente curado e cheio de alegria. E quando ele foi para aquela terra, ele foi com muitos presentes. Ele foi com muito ouro, roupas boas, que naquela época, roupas realmente de muita qualidade não era tão comum. E aí, quando ele chega naquele lugar, existem algumas coisas que eu comecei a ver nesse texto que eu nunca tinha lido com esse olhar, prestando atenção em alguns detalhes. Primeiro, ele foi curado através de uma moça que estava na sua casa como escrava, que ele trouxe de uma guerra. E essa moça fala do profeta, e aí ele vai até o profeta, e ao chegar lá, Jesus ele diz algo que eu quero ler novamente, que diz que havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Jesus disse, olha, haviam muitos, porém nenhum daqueles que estavam na sua terra, daqueles que adoravam ao Deus de Eliseu, daquele Deus que foi quem curou Naamã, o mesmo Deus que estava presente com a sua misericórdia em Israel, estava ali o tempo todo. Ele não faltava para o seu povo. Mas Jesus diz, mas, se você prestar atenção no texto, nós percebemos algo interessante, que ali não foi encontrado fé. Ali havia pessoas que precisava de cura da mesma forma que Naamã, mas eles não foram curados. E Jesus disse, porém, um sírio não era israelense, porém alguém que não era dessa terra recebeu a cura.
E Naamã, ele ficou tão grato que ele disse: olha, a partir de hoje eu vou levar em 2 animais terra de Israel. E essa terra eu levarei para a Síria. E lá eu farei um altar sobre essa terra e adorarei ao Deus de Israel. Então aqui nós percebemos uma passagem que Jesus destaca de um homem no qual ele não adorava a Deus, ele adorava deuses estranhos, ele era um guerreiro, ele era inimigo de Israel. É tanto que quando ele chega em Israel, o rei se assusta, rasga as roupas, com medo, assustado. E ele, depois Eliseu fica sabendo e diz: não precisa rasgar suas roupas, manda ele aqui. E aí ele recebe a cura. E Jesus, ele destaca o seguinte, ele diz: olha, haviam leprosos, muitos leprosos, porém nenhum deles foi purificado. Mas Jesus está dizendo aqui que o tempo todo a misericórdia, o tempo todo a bondade de Deus estava presente naquele lugar. E um outro momento, no qual também a palavra de Deus destaca, se encontra no versículo 25, que Jesus, ele disse o seguinte, que de fato afirmo a vocês, que é o que está escrito no verso 24, verso 25 diz: na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Lá no livro de Reis, no capítulo 1, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Vamos para lá. Aqui nós vemos a história de uma mulher que nós já conhecemos, já lemos várias vezes, já é bastante conhecida a história dela. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Só um minutinho. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Aqui nós encontramos uma passagem aonde também as coisas não estavam muito bem. No início nós vimos que estava passando por uma fase muito difícil, tanto em Israel como na Síria. E Jesus diz: olha, haviam muitos leprosos, tanto na Síria como em Israel. Porém, em Israel, nenhum deles haviam sido curados. E aqueles tempos, naquele momento do qual Jesus cita no Novo Testamento, e nessas passagens que nós vemos aqui no Velho Testamento, eram momentos extremamente difíceis. Eram momentos onde estava havendo muita fome e muita doença sobre a terra. E aqui existe uma outra passagem onde nós também vamos nos deparar com escassez, com fome. Porém, nós encontramos uma situação na qual a palavra de Deus diz, 17 a partir do verso 1, diz: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo. Elias disse: não haverá chuva, não haverá orvalho nos próximos anos, a não ser quando eu disser. O profeta estava dizendo. Ele disse: não haverá. Durante 3 anos e 6 meses. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. Aí Deus disse a Elias: olha, durante esse tempo aqui, no qual Elias, ele fala que não haveria chuva, esse tempo foi um tempo terrível sobre a terra. Foi um tempo de seca, foi um tempo de muita fome e foi um tempo de escassez. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, quando nós estivermos lendo um pouco mais esse texto, é que, embora houvesse, na época de Naamã, havia muitos leprosos, mas Jesus destaca e diz: só Naamã foi curado. E nessa época aqui, que também foi uma época na qual o profeta disse que haveriam esses 3 anos sem chuva. 3 anos e meio sem chuva. E durante esses 3 anos haveria muita coisa ruim. Imagine, nós ficamos 1 mês sem água. Já fica um caos.
Imagine o caos desse período, desses anos, nos quais não houve chuva. Doença, fome, tristeza, pessoas morrendo, não havia plantação. Mas nesse caos, havia um homem. E esse homem aqui, com quem nós nos deparamos, chamado Elias, esse homem, ele não estava abandonado. Mas não estava um caos? Estava sem chuva. Mas aí o que foi que Deus fez? Deus diz: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você, lá, nessas imediações, para onde eu estou lhe enviando, no verso 4, o Senhor diz: você vai beber água do ribeiro. Lá você terá água. E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. E naquele lugar, enquanto estava um caos em toda parte da terra, Deus diz: vá para um lugar onde tem água e fique lá. E aí você vai se alimentar. Os corvos. Agora imagine um corvo, um pássaro, levando comida. A Bíblia diz: você vai beber água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. No verso 6 diz que os corvos lhe traziam pão e carne. Aí eu quero que você pense o seguinte, que a situação não estava fácil. As coisas estavam ruins para toda a nação. Mas um adorador, um filho de Deus, mesmo em meio à seca, à escassez, à fome, ao caos, Deus disse: vai, que lá você vai ter água. E aí o milagre ainda foi tão espetacular que Deus disse: um corvo, ele vai te levar pão e carne. Aí diz o seguinte: você beberá água do ribeiro, e ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Aí diz: retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Então ali tinha algo sobrenatural acontecendo. Deus disse: lá você vai ter água. E aí, 2 vezes por dia. Minha gente, olha, isso aqui é só Deus. Durante 2 vezes ao dia, Elias, que estava vendo aquele lugar, aquele povo passando por uma extrema necessidade, Elias estava se alimentando. E tinha água aonde ele estava. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Estava tudo bem. Mas, passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não estava chovendo sobre a terra. Então, Deus chega para ele e disse: Elias, assim disse o Senhor, levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei a uma viúva que dê comida a você. Então, quando acaba a água, não quer dizer que os corvos também nunca mais levariam comida. Mas Deus disse: bom, a água acabou, eu agora vou te enviar para um outro lugar. E aí eu quero que você perceba que essa mulher, nós acabamos de ler lá no livro de Mateus sobre ela. E quem cita essa passagem é Jesus. E mais uma vez nós nos deparamos com uma situação onde algo sobrenatural aconteceu. Vi um profeta que estava se alimentando de forma sobrenatural, milagrosa, e aí acaba a água, e Deus disse: pronto, você agora vai para esse lugar que eu estou te enviando, vá para Sarepta, que pertence a Sidom, fique por lá. E lá eu já ordenei a uma viúva que dê comida para você.
Só que quando nós vamos ver a situação dessa viúva, aí a gente pensa o seguinte: bom, Deus mandou o profeta ir para a casa de uma mulher, que nós vamos ver aqui a situação em que essa mulher se encontrava. Então ele se levantou, foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, ele encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela disse, aí aqui ela começa a falar: tão certo como vive o Senhor Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Aí aqui, no verso 3, Elias disse a ela: epa, não tenha medo. Vai e faz o que eu te disse. Faz primeiro um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel. A farinha da panela não vai acabar. E o azeite do jarro não vai faltar. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Fartura. Quando nós lemos a história, esses tempos eram terríveis sobre a terra. Mas a misericórdia de Deus alcançou a vida daquela viúva. Deus, quando ele viu que a água do córrego estava secando, Deus disse: existe uma viúva que vai receber o meu filho. E ao chegar na casa dela, também a minha presença e a manifestação do milagre acontecerá na casa dela. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí Jesus, ele traz esses 2 exemplos. Aqui nós nos deparamos com uma situação que, humanamente falando, por exemplo, você se alimentar, um corvo lhe trazendo carne e pão 2 vezes ao dia, isso é sobrenatural e é um milagre. E um momento em que aquele povo estava vivendo, de muita seca. E nós percebemos através da leitura, irmãos, que aqui Jesus, quando ele destaca, ele diz: muitos naquela época estavam vivendo, passando por fome. Muitos naquela época estavam doentes, tendo Deus como Senhor, mas ainda assim, muitos não foram curados. E o que é surpreendente é que Jesus cita um estrangeiro. Não tem uma citação de Jesus com alguém. Depois, óbvio que Jesus ora e que muitos são curados, muitos creem. Mas aquele povo ali, onde Jesus foi conhecido desde pequeno, foi exatamente ali onde Jesus traz esse texto e diz: olha, aqui não haverá muitos milagres, porque está faltando algo. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em Hebreus, no capítulo 6, no capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz que, de fato, sem fé, 11, verso 6, nós já conhecemos, diz que, de fato, sem fé é impossível agradarmos a Deus. E Jesus diz: olha, naquela época, Deus não estava aquém, alheio, Deus não estava ignorando o seu povo, Deus não estava de braços cruzados, mas algo estava faltando, e não era Deus. Quando esse versículo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, quando Jesus está falando nesse texto que ele foi rejeitado pelo seu povo, também nas entrelinhas, nós percebemos que naquele momento, naquela região,
na sinagoga aonde estava havendo essa conversa, Jesus percebeu que tanto naquela época, aonde muitos poderiam não ter morrido, muitas mães poderiam não ter perdido os seus filhos, homens e mulheres poderiam não ter morrido de lepra. Mas Jesus, ele destaca que algo muito importante faltou. Mas na Síria foi encontrado na vida de um homem. Por causa de uma menina que teve coragem de dizer que havia um profeta que oraria por ele e ele seria curado. E na vida da viúva e do seu filho, que chega um homem de Deus na sua casa e chegou a abundância. E quando Jesus ele começa a falar sobre isso, irmãos, eu comecei a meditar sobre essa passagem, o que Jesus nos disse, o que Jesus diz para aqueles que leem essa passagem, começa a meditar sobre ela. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que quando aquela viúva e aquele comandante do exército, eles foram alcançados, havia uma misericórdia que chegou na casa deles. A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, irmãos, é algo que nos atraiu para Ele. A misericórdia, ela trouxe para nós a bênção que nós não merecíamos. Ela trouxe para nós um amor que nunca acaba. E apresentando essas duas passagens, o que Deus quer falar conosco nessa noite é que a forma como algumas pessoas que nasceram de Deus, ao aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, nós viemos dele. E quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, nós nos tornamos filhos. E da mesma forma como Jesus em Nazaré, na sinagoga, estava falando para aquele povo, Jesus está dizendo para a sua igreja hoje, que no meio da igreja de Cristo, não só nós aqui como igreja, mas no meio da igreja de Cristo sobre a terra, nunca será normal, irmãos, quando houver o caos, nunca será normal nós também estarmos vivendo o caos da mesma forma que muitos ao nosso redor estará vivendo. Porque Jesus disse, olha, eles foram curados. Mas muitos não foram porque eles não acreditaram no que Deus sempre esteve, através da sua misericórdia e através da sua bondade, disposto a fazer. Quando nós lemos isso tudo, que percebemos que a palavra de Deus diz que nós não temos como estar em Deus sem fé. Que se estivermos em Deus sem fé, nós não estaremos agradando a Ele. Que isso é indispensável na vida dos seus filhos. Na vida de cada um dos seus filhos, irmãos. É indispensável estarmos vivendo na vida que Deus nos deu, a vida abundante, a vida em abundância, na qual nós somos inseridos através de Cristo, na vida onde a misericórdia do Senhor nos alcançou, e nós não estarmos desfrutando de fato daquilo que Deus é para nós. Então o que Deus está dizendo é um momento de você olhar para as coisas que estão acontecendo e fazer uma avaliação do que está acontecendo e do que está deixando de acontecer. Por quê? Porque como filhos de Deus, Jesus diz, olha, aqueles que estão em mim, eles viverão uma vida abundante. Aqueles que estão em mim, eles já são abençoados em Cristo Jesus. Em Cristo, irmãos, nós já somos abençoados. A palavra de Deus diz lá em Salmo 1, verso 1, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mais do que feliz, que não se detém no caminho dos pecadores, que não escuta tantas vozes que se levantam ao nosso redor, mas não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos que escarnecem de Deus. Aí a Bíblia diz, mas antes o prazer dos meus filhos
está na lei do Senhor. O nosso prazer, a nossa alegria, a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa confiança está na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela nos diz exatamente o tamanho da bondade de Deus para os seus filhos. É uma bondade que não tem fim. É uma bondade com uma capacidade de alcançar corações de pedra, assim como o de Naamã. Naamã não era um homem que temia a Deus, mas Deus procura. Ele procura uma brecha, por menor que seja, para que a sua misericórdia chegue na vida das pessoas com toda a provisão que Ele tem. E Deus, Ele tem urgência nisso. Porque Deus, Ele é misericordioso. E essa foi, é e sempre será a vontade de Deus. Alcançar pessoas através da sua misericórdia e da sua bondade. Nós como igreja fomos alcançados. E nós precisamos, irmãos, compreender que nós temos o privilégio e a bênção nas nossas vidas de desfrutarmos de algo que foi nos dado de graça. Nós não merecíamos, mas uma misericórdia bondosa, uma misericórdia cheia de bondade nos alcançou. Quando nós éramos humilhados, quando nós estávamos mortos espiritualmente, a misericórdia do Senhor nos alcançou e mudou a nossa vida para sempre. E Jesus disse, olha, da mesma forma, Ele deixou claro que Naamã e aquela viúva recebeu o milagre. Hoje, na nova aliança com superiores promessas, isso foi ampliado de uma forma inexplicável para alcançar o máximo de pessoas possíveis sobre a face da terra. Deus está nos dizendo, irmãos, que através da bondade de Deus nas nossas vidas e da sua misericórdia. Eu quero ler um texto para vocês que diz em Hebreus, capítulo 4, verso 16, que diz que nós, como filhos de Deus, Hebreus 4, 16, devemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Nos aproximarmos de Deus com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidades. Foi isso que nós encontramos em Deus. Muitos, quando leem esse texto, eu espero que você compreenda, conforme você esteja lendo esse texto, que o que está escrito em Hebreus 4,16 já é uma realidade nas nossas vidas. Nos aproximarmos com confiança. Hebreus 10:35, em relação à confiança, ainda nos traz algo importante, que diz, Hebreus 10, a partir do verso 35, portanto, não percam essa confiança que nós temos ao nos aproximarmos do trono da graça com toda confiança. No verso 35 do capítulo 10 de Hebreus diz, portanto, não perca essa confiança. Não perca a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. Vocês precisam perseverar, porque, havendo feito a vontade do Senhor, vocês alcancem a misericórdia. Então a palavra de Deus nos diz que nós devemos aproximar do Senhor com toda a nossa confiança. Amém, irmãos? E diz, e de forma nenhuma, não abandonem essa confiança. A misericórdia, irmãos, quando ela chegou nas nossas vidas, quando nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, essa sempre foi, e essa foi a finalidade com a qual Cristo veio para a terra. Para que a misericórdia dele, assim como no Velho Testamento, irmãos, nós escutamos histórias tristes de pessoas que morreram, de pessoas que não alcançaram a bênção,
de pessoas que perderam grandes oportunidades, de pessoas que não entraram na terra prometida, de pessoas que morreram por desobediência. Quando Jesus veio, ele disse: a mesma misericórdia que estava no Velho Testamento, ela está aqui hoje. A mesma na qual, naquela época, muitos não souberam aproveitar. E lá em Oséias, no capítulo 6, verso 6, existe uma palavra de Deus para as nossas vidas sobre isso. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 6, aonde é mais um livro no qual nós, quando lemos, nós nos deparamos com muitas dificuldades, a qual o povo estava passando naquela época. E que povo era? O povo de Deus. Aí Deus vai e fala para ele aqui: pois desejo misericórdia e não sacrifício. O Senhor disse: olha, eu desejo misericórdia, não sacrifício. Aí o Senhor continua dizendo: eu desejo conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Então aqui o povo estava vivendo em uma fase na qual a misericórdia não estava sendo prioridade. O que estava sendo prioridade eram os sacrifícios. Então muitas daquelas pessoas nessa época, elas receberam essa palavra de Deus, que o Senhor disse: olha, pois desejo misericórdia e não sacrifício. Eu desejo que vocês conheçam o conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Então o que estava sendo supervalorizado aqui? Os sacrifícios. O que estava sendo supervalorizado aqui? Os holocaustos. Mas aquilo que Deus trouxe para os seus filhos, aquilo que Deus estabelece para os seus filhos, estava em segundo plano. Não estava tendo prioridade. Tem um outro versículo na palavra de Deus que o próprio Jesus, ele também faz uma observação sobre isso. Aqui existiam os holocaustos, aqui existiam os sacrifícios, que na época do judaísmo, no primeiro século, eles tinham aquilo como algo muito importante e não deixava de ser. E uma outra coisa que Jesus cita no Novo Testamento se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz o seguinte: Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus falando com os fariseus, Jesus falando com os escribas, Jesus disse o seguinte, ele declarou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo. Vocês são dizimistas. Mas Jesus estava dizendo: ai de vocês. Jesus diz: olha, vocês estão dando o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas vocês estão desprezando o mais importante da lei, o juiz, a justiça. Vocês estão desprezando a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus estava dizendo: vocês são dizimistas. Parabéns. Jesus diz: vocês dão dízimo do cominho, vocês dão dízimo do coentro, vocês dão dízimo da hortelã, vocês são dizimistas fiéis. Porém, assim como Deus falou para o povo, através de Oséias, que Deus, ele disse o seguinte, ele disse: eu quero conhecimento a meu respeito. Eu quero misericórdia, eu quero vocês levando a misericórdia, eu quero vocês exercendo a misericórdia, eu quero vocês espalhando a minha bondade através da misericórdia. Mas eles colocavam em evidência e em destaque outras coisas nas quais não eram para ser desconsideradas, porque essas coisas também eram importantes. Algo pesa mais na balança de Deus, algo pesa mais na balança de Deus do que a execução de atos exteriores da religião. Ou seja, muitos no judaísmo, eles colocavam essas coisas em primeiro lugar. No cristianismo, muitos hoje em dia, no século 21, estão colocando algumas coisas em primeiro lugar. Estão priorizando algumas coisas. Sendo que Jesus disse que a vontade de Deus, ela precisa ser conhecida. Às vezes, existem algumas coisas que estão sendo colocadas como prioridade, que estão sendo priorizadas, que elas devem ser. Mas Jesus, ele veio para dizer
que nós precisamos levar a sua misericórdia. Nós precisamos usufruir dos benefícios da bondade de Deus e de toda a misericórdia que o Senhor nos trouxe. E quando Jesus fala aqui para os fariseus, quando Jesus fala para os escribas, eles dizem: isso deve ser priorizado, porém a justiça, a misericórdia e a fé também precisam estar juntos. E quando Jesus começou a explicar sobre isso, é da mesma forma. O que estava faltando na vida do povo de Israel era que eles estavam priorizando sacrifícios, eles estavam priorizando holocaustos, eles estavam priorizando coisas aonde todos podiam ver. Mas Cristo veio para que nós possamos priorizar aquilo que muitas vezes outros não verão, mas que em nós e dentro de nós precisa estar ativo. E esse é o chamado de Deus para a sua igreja. E essa é a vontade de Deus para a sua igreja, irmãos. Que aquilo que foi estabelecido para as nossas vidas, tanto aquilo que nós estamos fazendo, que as pessoas podem ver, como aquilo que nós estamos fazendo, que as pessoas não veem, que seja no mesmo nível de qualidade, que seja no mesmo nível de amor, que seja no mesmo nível de excelência. Porque Cristo, quando veio, irmãos, Ele veio mudar a nossa vida. Mas Ele não veio mudar de fora, para que as pessoas vissem apenas o que acontece fora. Mas Cristo veio revolucionar a nossa vida, para que as pessoas vejam o que acontece de dentro para fora. Essa foi, é e sempre será a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque, irmãos, que em Israel muitos não usufruíram de milagres, porque eles estavam vivendo de aparência, porque eles estavam dando prioridade àquilo que Deus estava dizendo é importante. Sabe que no Velho Testamento às vezes a gente diz, não, porque eles não eram nascidos de novo, era diferente do que nós estamos vivendo hoje. Mas lá em Oséias o Senhor diz, eu quero misericórdia. Lá em Oséias eu disse, eu quero que o meu povo me conheça. Mas haviam outras prioridades. E Deus está nos chamando para usufruirmos da plenitude de tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Quantas orações, irmãos, por esses dias, você sabe que elas foram respondidas? Quanto você tem desfrutado? Sabe, a mesa que está exposta aqui nessa noite, diante de nós, irmãos, é para celebrarmos a vitória de Cristo sobre as nossas vidas. A sua graça nas nossas vidas e em nós, sobre nós e sobre tudo aquilo que o Senhor nos deu, sobre tudo que Deus confiou a nós, irmãos, é para vivermos uma vida onde Deus olhe para nós e veja. Eles verdadeiramente não estão vivendo só de aparência. Mas eu consigo ver neles aquilo que Cristo veio trazer para as nossas vidas. Uma mudança de dentro para fora. Em nome de Jesus, irmãos, aquilo que esteja acontecendo nas nossas vidas, que venha a ser o reflexo da bondade, da misericórdia e da graça de Deus através das nossas vidas. Nós estamos nessa terra, irmãos, para levarmos longe a misericórdia do Senhor. Porque Jesus disse, olha, eu vim com essa finalidade. Jesus disse lá em Mateus 9, lá no versículo 9, no versículo 13, lá já no finalzinho do versículo 13, Jesus diz, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Sabe, Deus é aquele que age em benefício dos outros. E Ele vive em função dos outros. E Ele vive para abençoar outros. Porque Ele é benigno. Porque Ele é benevolente. Porque Ele trouxe redenção sobre a terra. E Deus, irmãos, Ele quer nos ver agindo e operando
com a mesma benignidade que nós recebemos do nosso Espírito. O que é ser benigno? Benigno é aquele que faz o bem ao outro e não o mal. Tem seu coração virado, voltado para fazer o bem. E quando nós decidimos, irmãos, vivermos, não só fazendo aquilo que todos estão vendo e estão aplaudindo, mas aquilo que está internizado dentro de nós, aquilo que Cristo trouxe para as nossas vidas e aquilo que vai fluir através das nossas vidas para alcançar outras pessoas. Quando nós estamos vivendo isso de fato, Cristo está olhando para nós e dizendo, realmente eles estão fazendo e praticando da forma que eu vim trazer. Porque Cristo veio trazer para nós misericórdia, irmãos. Para quê? Para que nós possamos ter a percepção de que tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas é a nossa realidade. Não é o que ouvimos falar, não é o que ouvimos acontecer na vida de outras pessoas, mas é a realidade das nossas vidas. Irmãos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não deixe de estar vivendo o melhor que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas nesse tempo. Quantas pessoas têm vivido sem entender por que não está acontecendo algumas coisas na sua vida? Cristo veio para mudar a sua vida. E você pode dizer com alegria, a minha vida, Cristo mudou. Então, com essa palavra, eu desejo em nome de Jesus que você decida no seu coração a usufruir de toda a bondade que a misericórdia trouxe e manifestou nas nossas vidas. Sabe, irmãos, nós estamos em um ambiente, nós estamos em uma geração na qual a palavra tem sido pregada. A palavra de Deus tem sido ensinada para vivermos as bênçãos de Deus de fato sobre essa terra. E para sermos uma bênção, você já se questionou e já em algum momento na sua vida, você já se perguntou, eu estou me ouvindo mais alto ainda, se você tem sido resposta na vida de outras pessoas, assim como Elias foi resposta na vida daquela viúva, assim como aquela moça foi resposta na vida de Naamã, com a misericórdia de Deus em você, sobre você, na sua vida, em qualquer lugar onde você e eu, em qualquer lugar onde estivermos, essa misericórdia e essa bondade, os milagres de Deus estão acontecendo através das nossas vidas? Tem exalado, pessoas têm desfrutado, pessoas têm olhado para nós e têm reconhecido Deus nas nossas vidas. Porque senão, hoje chegou o momento de você rever o que está acontecendo. Porque o fato é que Cristo veio para que as pessoas, ao nos olharem, elas vejam Cristo em nós. Elas vejam a bondade, elas vejam a misericórdia, elas vejam a graça de Deus, elas vejam Deus alcançando outras pessoas através de nós, elas possam ver a benignidade, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus em manifestação através das nossas vidas. Irmãos, chegou o tempo, chegou a hora, e deu um basta em comportamentos que fazem com que a misericórdia e a bondade de Deus não seja tão perceptível. Chegou a hora de mudarmos essas situações. Sabe que às vezes eu fico pensando, quantos momentos, meu Deus, eu tenho visto comportamento, eu tenho visto algumas pessoas agirem como se Deus não estivesse tão perto. Sobre outro, sobre si mesmo, sobre os acontecimentos na sua vida, sobre coisas que precisam mudar. Irmãos, precisamos decidir de fato a mudarmos para que essa misericórdia ela seja vista. Para que Cristo olhe para nós e se agrade do que está vendo. Porque nós fomos chamados, irmãos, somos amados profundamente pelo Senhor. E Deus tem urgência em alcançar a necessidade de cada um. Precisamos viver dançando e celebrando alegremente momentos nos quais Deus tem feito grandes realizações nas nossas vidas. Mas o que Deus está nos dizendo nessa noite é: precisamos não viver apenas fazendo aquilo que todos estão vendo, mas em quatro paredes, dentro do seu lar. Cristo precisa estar vendo a sua misericórdia, a sua bondade em manifestação. No seu lar, na sua própria vida,
na vida das pessoas que estão perto de você. As pessoas, elas precisam ver Cristo em nós verdadeiramente. E essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. E para concluir, eu quero trazer um versículo que diz o seguinte, irmãos, para nós. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 7. A palavra de Deus nos diz que são bem-aventurados os que são misericordiosos. Você pode dizer, eu sou bem-aventurado, porque eu sou misericordioso. Diga mais alto, eu sou bem-aventurado, porque eu sou misericordioso. Jesus diz, bem-aventurados misericordiosos, porque os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Aleluia! Coisas que você faz que todos veem são importantes. Mas aquilo que você faz, que muitos não veem, para Deus, são de extrema importância. E quando isso está alinhado, irmãos, não existirá nunca mais uma oração feita sem resposta. Porque você está sendo sincero com Deus, sincero com a sua vida, sincero com os outros, sincero nas suas orações, sincero nos seus comportamentos, sincero na sua vida por um todo. E a misericórdia exalando sobre a sua vida. Sabe, irmãos, a misericórdia, ela chegou em nós, nós a recebemos e usufruímos dela. E hoje nós temos a graça de Deus. Mas que ela tenha um poder grandioso nas nossas vidas para alcançar outras pessoas. Você pode dizer, a misericórdia do Senhor me alcançou. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.